Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar todos os senadores, senadoras, deputados e deputadas e queria manifestar aqui o nosso apoio ao relatório do senador Marcos Rogério, votando favoravelmente, fazendo uma ressalva que já foi feita pelo nosso líder do PT em relação à transferência de recursos da agricultura familiar para a retomada de pequenas obras em todo o país. Evidentemente que nós apoiamos a retomada de pequenas obras, mas gostaríamos de demarcar aqui a nossa posição contrária a retirar recursos da agricultura familiar, que é um programa social que atende a centenas de milhares de pessoas em todo o país. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de ressaltar aqui uma preocupação que não é minha, nem dos partidos de oposição, mas é do todo o país, que diz respeito à questão dos recursos para as pequenas e microempresas que não estão saindo e que estão permitindo que essas empresas vão rapidamente à falência. E, junto de ir à falência, levar milhões de trabalhadores ao desemprego. O governo federal, o executivo, é uma lástima na forma como atua. Nós tivemos aí, durante 23 dias, o governo teve em suas mãos o projeto que o Congresso aprovou relativo ao apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, e só foi sancionado agora, com 2 vetos importantes, 2 vetos em que ele veta os 8 meses de carência para os financiamentos e prorrogação de 180 dias para pagamentos de parcelas para a Secretaria da Receita Federal. Pois bem, é urgente. Senhor presidente, queria também chamar a atenção do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Precisamos votar esses vetos. Precisamos votar esses vetos fundamentais, bem como votar os vetos relativos ao programa do abono de emergência do segundo projeto, onde foi vetada a retirada da limitação de R$28 mil de rendimentos no ano de 2018. Ora, milhares de pessoas deixaram de ter renda em 2019 e estão desempregadas ou paradas e não podem receber os R$600. Bem como outros milhares de pessoas, motoristas de Uber, taxistas, diversas profissões, estão parados e não podem receber os R$600. É urgente que o Congresso vote esses vetos e derrube esses vetos. Nós não podemos, nessa situação que nós estamos vivendo, permanecer sem recursos para a maioria da população. Nós vemos aí também uma medida provisória 944 que nós precisamos votar urgentemente porque ela não tem resolvido o problema das empresas. É uma medida provisória para garantir o pagamento de salários de empresas com faturamento de acima de R$360 mil até R$10 milhões. Ora, dos recursos disponibilizados, nem 10% saíram. Exatamente por quê? Porque o sistema financeiro nacional, melhor dizendo, os bancos não estão disponibilizando os recursos. Criam todos os tipos de barreiras e as empresas estão falindo, simplesmente falindo. E os trabalhadores estão perdendo emprego aos milhões nesse país. Nós vamos viver um drama, senhor presidente, um drama gigantesco. A hora que encerrar essa quarentena, nós vamos ter um exército de desempregados como nunca visto na história desse país. Um exército de microempresários, de pequenos empresários falidos. O governo, senhor presidente, o senhor Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro nada fazem. Estão paralisados e o país está dissolvendo. É por essa razão, entre outras, além dos crimes de responsabilidade que esse governo vem cometendo, é entre essas razões que nós precisamos afastar o presidente da República. Ele não tem condições de governar.
Ele passa o tempo todo fazendo a chamada guerra ideológica. Ele não cuida dos problemas do país. Ele não trabalha, senhor presidente. Nós estamos vendo aí um governo parado. O Ministério da Saúde já está quantos dias sem ministro, com um ministro interino, que, na verdade, acaba loteando o ministério entre os próprios militares. Onde nós vamos parar com isso? Ao invés de organizar um ministério, perder a quarta secretária da Cultura, a senhora Regina Duarte, que entrou lá, a noivinha do Brasil, e agora é divorciada do Brasil. Ora, senhor presidente, nós precisamos de um governo que respeite o povo brasileiro. Nós temos já milhares de 15 pessoas segundos. mortas, outras tantas que foram atingidas por essa pandemia. Nós precisamos de um governo que realmente reorganize o país. E por isso é necessário que o senhor Rodrigo Maia aceite algum dos pedidos de impeachment e dê início a esse processo, para que a gente possa urgentemente substituir esse governo por um governo que se preocupe com o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Como vota a oposição, deputado André Figueiredo? Está acabando. Como vota o governo, deputada Bia Kicis? Então vamos, deputado.